Olá, seja Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos trazer uma breve reflexão sobre este livro. Este livro, não sei se está para ver, o reflexo, A Imitação de Cristo. Ele é um livro muito importante, cara, muito interessante, que fala sobre imitar Cristo. Fala daquela passagem, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele foi criado em um contexto medieval. Na verdade, ele foi escrito em um contexto medieval, destinado para monges, mas a gente sabe que imitar a Cristo é um conceito atual e serve para todos nós, independente do tempo em que estamos vendo, porque fala das nossas misérias, arrependimentos, fala das nossas inspirações, enfim, trata muito a respeito disso. E a reflexão de hoje, vou ler a primeira parte aqui para vocês, que fala assim: da imitação de Cristo e do desprezo de todas as vaidades do mundo. João 8,12 diz: aquele que me segue não andará em trevas. Ou seja, essas palavras nos exortam, mas essas palavras exortam-nos Cristo a que reimitemos a vida e os costumes, se de fato queremos ser iluminados, livres de toda cegueira de coração. Quem quer, porém, entender e saborear toda a plenitude das palavras de Cristo, deve esforçar-se por moldar nele toda a própria vida. Então o texto ele nos chama, claro, ele é maior, ele tem alguns grifos. O texto ele nos apresenta a imitarmos a Cristo, porque Cristo é o caminho e a verdade. Ele é o caminho de luz, o caminho de iluminação espiritual, por assim dizer, que afasta todas as trevas do nosso coração. E esse trecho ele é muito inspirado em João 8,12. E a reflexão que nós temos aqui, ela destaca que a doutrina de Cristo ela supera toda a sabedoria humana. Que também não basta que a gente escute os evangelhos sem praticá-los. Porque aqui diz, olha, se eu soubesse toda a Bíblia de cor e todas as máximas dos filósofos, ou seja, toda a sabedoria do mundo, quem te aproveitaria tudo isso sem o amor e a graça de Deus? Eclesiastes 2 vai dizer que é vaidade, é tudo a vaidade. A sabedoria suprema consiste em entender o reino do céu e o desprezo pelo mundo. A verdadeira sabedoria, como a gente pode perceber, ela não está nos discursos eloquentes, cheios de teologia, cheios de conhecimento, cheios de sabedoria. Não, nada disso. A verdadeira sabedoria ela está em Cristo. Ela está na prática da virtude, ela tá no fato de nós imitarmos a Cristo. Por isso que o texto de Eclesiastes deixa bem enfatizado a ideia de que tudo é vaidade, porque tudo aquilo que afasta de Deus é considerado uma vaidade. Também são denunciadas as vaidades do busca excessiva por riquezas, honras, prazeres da vida, uma longa vida sem preocupação com a salvação. Tudo isso ele é condenado. O autor ele fala nas suas páginas que o autor ele recorda nas suas páginas que os desejos humanos eles nunca vão satisfazer plenamente nós. Na verdade, eles vão fazer com que nós queiramos cada vez mais nos deleitar naquilo que de fato não vai nos preencher. Por isso que esse livro é muito importante para os monges, porque ele vai nos ensinar a desapegar de certas coisas que são banais. Vai nos ensinar a ter mais humildade, mais paciência e mais sabedoria de verdade. E uma reflexão final, como ter essas poucas páginas que eu acabei lendo, pretendo trazer mais reflexões deles, é que a grande reflexão é sobre imitar a Cristo. Porque o autor ele vai dizer que da mesma maneira que uma criança ela aprende a falar porque ela imita seus pais,
Ou seja, ela ouve a mãe falando vozes, ouve o pai falando com ela e ela tenta falar. Então, da mesma maneira que a criança ela aprende a falar convivendo com pais e com mães, ou seja, com qualquer outra pessoa que fale, eu e você, como filhos de Deus, devemos aprender a agir e amar como Cristo. E para isso a gente tem que estar próximo a Ele, a gente tem que observá-lo, ver o que Ele faz, ver o que as Escrituras dizem que Ele faz, para que possamos pensar igual a Ele, para que possamos agir igual a Ele. Porque essa é a maneira correta pelo qual eu e você vamos conseguir imitá-los. Cristo ele é descrito como luz, como uma fonte viva, como água viva, como o pão do céu. E isso por isso que ele deve estar presente em todas as ações da nossa vida. Então, a melhor maneira de imitarmos a Cristo é desapegar das vaidades do mundo e, de fato, conviver com Ele. É desapegar o nosso coração das coisas fúteis e ocupar com as coisas invisíveis, com as coisas eternas. Porque os que se deixam levar pela própria sensualidade mancham a consciência e perdem a graça de Deus. Para este primeiro vídeo, que fica essa reflexão sobre imitar a Cristo e que no decorrer dos próximos possamos aprender cada vez mais com esse livro, porque acho que já é a terceira ou quarta vez que eu leio ele. E de fato ele é muito importante. Deixa eu ver aqui apareceu. Imitação de Cristo. Eu uso essa edição da Príncipes, mas tem outras que são igualmente boas. E que se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe. Nos vemos na próxima semana. Ou talvez ainda essa semana. Que Deus abençoe. Amém.